daquela brincadeira das escalas evolutivas, o que são os financiamentos contrativos. Financiamentos contra balanços, novamente, moçada, quando a gente estiver trabalhando dentro de instituições financeiras, e aí, novamente, a Ellen pode... Desculpa, Ellen, aqui, na verdade, eu estava olhando para a tela, pensando nessa brincadeira toda. O que vai acontecer? Você vai olhar balanços de várias formas possíveis. Aquilo que a gente vai chamar do recorte horizontal, ou seja, eu estou enxergando como os indicadores de balanços da empresa evoluem ao longo do tempo. E segundo, eu começo a fazer aquilo que eu vou chamar de análise vertical, ou seja, eu vou começar a enxergar indicadores que vão ser comparados a um benchmark ou a uma referência da instituição. Por exemplo, eu olho qual é a relação entre ativo circulante e passivo circulante, chamada de índice de liquidez corrente. Eu vou olhar o meu ativo circulante mais o meu realizável a longo prazo contra meu passivo circulante, meu exigível de longo prazo, ou seja, a minha liquidez geral, indicadores de solvência, que na verdade são, em teoria, o inverso, as relações entre tanto a dívida sobre ativos, ou seja, quanto da dívida financiou a constituição dos meus ativos, ou eu vou olhar por fluxo a relação dívida sobre EBITDA, vou olhar a duration da minha dívida, ou seja, quanto tempo eu levo para pagar a minha dívida, qual é o prazo médio de pagamento dessa dívida e outros indicadores que vão aparecer exatamente por uma análise específica, minuciosa do balanço da empresa. E quando a gente está falando de operações de Project Finance, você vai falar, tá, mas a SPE não tem esses balanços. Não, mas as projeções desses balanços, e essa é a brincadeira do nosso projeto, as projeções dos balanços vão gerar os covenants futuros. Então, por mais que a gente gostaria de olhar que o fluxo, só o fluxo de caixa é suficiente para definir a capacidade de pagamento do projeto, na realidade você vai olhar alguns covenants adicionais. Então, como vai funcionar essa arquitetura em Project Finance e não em Corporate Finance? Moçada, deixa eu parar aqui só para a gente... Eita, que a hora que eu derrubo aqui, a gente volta. A diferença entre Project Finance, primeiro, e Corporate Finance, número 1, vamos acertar esse valor. Primeiro, a natureza da operação de crédito é exatamente a mesma. Eu constituo a mesma conta vinculada, escrow, muito difícil você passar por uma operação de project sem conta vinculada. Sim, já passei por outras em rodovias, por exemplo, refinanciamentos, há várias operações em que não foi demandada uma escrow account, mas via de regra é a regra com um trustee, e às vezes o trustee vai ser o próprio agente financiador. Por exemplo, o BNDES já agiu como trustee em algumas operações específicas, nada tão diferentes. A primeira diferença muito grande é que você vai enxergar uma inversão no papel entre o gestor e o credor. Quando a gente estava falando do nosso gestor, a gente estava falando que aqui ele precisava receber os impostos, o custeio operacional, etc., para chegar lá nos seus 45 milhões que ele receberia da gestão. Por que, moçada? Por que uma operação de Project Finance inverte o cash waterfall? Porque eles se referem ao financiamento de serviços públicos essenciais. Quando você fala de serviço público essencial, não tem jeito. O primeiro a receber é o gestor do projeto. Ou seja, da primeira linha da receita, você vai deduzir as obrigações contratuais. Você não pode fazer uma concessão de hospital e falar, olha, gente, nesse mês não vai ter remédio, porque faltou um pouco de receita e eu paguei primeiro os bancos, tá?
nesse mês não vai ter merenda na minha concessão escolar, porque deu algum problema, houve um aumento no preço de não sei o quê, e como eu paguei os bancos primeiros, não vai dar para botar merenda para todas as crianças. Nesse mês, não vai dar para fazer o meu projeto elétrico. Galera, não existe isso, não existe. O grande problema de Project Finance é que ele está ligado a serviços públicos essenciais que, de forma alguma, poderiam ser descontinuados por causa de insuficiência de recursos que tenham sido motivadas pelo pagamento anterior dos seus financiadores. Se qualquer situação de constrição financeira, você pagar primeiro o financiador, depois a SPE e faltar dinheiro, o financiador é preso, galera. Ele é preso, ele gera uma responsabilidade criminal na cachola desse cidadão que não tem como dar certo. Então, não tem jeito, ele não vai olhar a relação que ele olhava lá atrás numa operação bonitinha de corporate finance, em que ele primeiro pegava a grana dele, depois ele liberava a grana para a gestão. Negativo, negativo. Primeiro ele libera a grana para a gestão, 10,6, não era, se não me engano? Primeiro ele libera a grana para a gestão, depois ele vê o quanto sobrou e vai comparar o quanto sobrou com o quanto ele tem a receber. No primeiro caso, ele olhava 60 milhões de reais de receita, 10 milhões de reais de dívida, pô, maravilha. No segundo caso, ele vai olhar receita menos tudo que saiu de caixa na frente dele. Pagamento de impostos, pagamento de pessoal, pagamento dos insumos produtivos, pagamento da administração da SPE, até mesmo o pagamento dos investimentos mandatórios. Porque se o investimento é mandatório, o cara tem que ter dinheiro para pagar o investimento mandatório. Porque se o cara não fizer o investimento mandatório, o cara toma uma encampação do contrato de concessão. O cara toma uma encampação do contrato de concessão, aí que ele não vai pagar a dívida mesmo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar na conta desse banco, na conta do agente financiador, e vai virar toda a tua receita, menos todas as contas que eu preciso pagar do lado de cá. Impostos, despesas diretas, OPEX indireto, etc, 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 investimentos obrigatórios. E aí você vai ver ali direitinho quanto é o fluxo de caixa livre para os seus lenders. Você vai ver quanto sobrou de caixa disso. Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, moçada. Vocês enxergam o meu mouse, não? Sim. Ah, beleza. Você está vendo quanto sobrou entre o que entrou de caixa, o que sobrou, o que eu tive que desembolsar na gestão, ou seja, quantos deu de saldo aqui dentro e quanto eu tenho para pagar para os meus credores. Isso, moçada, a comparação entre o free cash flow to lenders, ou seja, o fluxo de caixa livre para credores, e o serviço da dívida que você vai pagar para credores, constitui o indicador mais importante de qualquer operação de Project Finance. Ele se chama ICSD, o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida. O ICSD, por isso que é variação sobre o tema, galerinha, da minha vida. Quando a gente montou toda aquela operação de crédito estruturado, etc., etc., aqui eu simplesmente precisei me obrigar a inverter esses papéis e já não tinha mais todo aquele fluxo do caixa, o caixa disponível agora para os lenders, não era mais os meus 60, 50, 60 milhões, whatever. Ele era essa receita menos as minhas obrigações contratuais, as minhas obrigações de efetiva disponibilização daqueles serviços à minha sociedade como um todo. Então, eu vou deduzir das receitas todos os meus investimentos, todos os meus custeios, tudo aquilo que é obrigatório da minha SPE, vou definir qual é o valor da disponibilidade efetiva de caixa para os meus financiadores e vou comparar
esse indicador com o serviço da dívida e definir qual é o índice de cobertura do serviço da dívida desse projeto. Tem referência de índice saudável para esse indicador, ou, Fernando? 100%. 100%. O 100%. padrão segue exatamente a brincadeira que a gente estava brincando lá, é mais ou menos 1,25 a 1,3. Ou seja, 25%. Exatamente dentro daquele casinho que a gente estava colocando naquele bobajol de Excel. Se você olhar aqui, o que é o ICSD? É simplesmente, então, a tua receita menos os impostos que você vai pagar, menos os teus custos que você vai pagar, menos o teu indireto, exato, dividido... É o excedente. Exato. Por aqui. Você vai ter aqui, então, um ICSD de 1,33, se eu não me engano. Você vai ter um ICSD de 1,33. Então, qual que é o tema... Desculpa, vai lá, Fabião. Não, eu só estava pensando alto aqui, pode seguir. Não, então, o que vai acontecer? Você vai ter, por exemplo, o BNDES, ele tem um desafio grande que eles acabam, mais ou menos, normatizando esses covenants. A normatização de covenants é um desafio porque ela engessa o banco. Então, eles vão olhar o mesmo ICSD para projetos de baixíssimo risco, como, por exemplo, transmissão de energia elétrica, para projetos com risco um pouco maior, como a geração eólica offshore, que o Renato estava comentando, até projetos com risco danado. Outros bancos, por exemplo, o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma agência multilateral em Washington, o que eles vão fazer? Eles modulam o ICSD. Eles vão trabalhar com o ICSD de 1,5, por exemplo, para projetos muito arriscados, porque eu quero mais gordura, eu quero mais conforto, o que significa dizer que tudo mais constante eu estou reduzindo o volume de dívida que eu estou disponibilizando para o teu projeto. Com isso, eu estou diminuindo a probabilidade de inadimplemento. Projetos super seguros, por exemplo, transmissão de energia, o BID provavelmente poderia topar até mesmo um ICSD de 1,2, eventualmente, se você chorar, espernear e rolar, eles até negociariam o ICSD de 1,15. Mas lembra, Fabião, que tudo é trade-off, porque o ICSD, basicamente, é o nível de conforto que o teu banco sente. Se o banco começa a se sentir desconfortável porque você está reduzindo as gorduras que ele tem, as margens que ele tem para aguentar esse tipo de tranco, seja macroeconômico, setorial ou mesmo, vamos dizer, microeconômico da própria empresa concessionária, se ele está se sentindo mais vulnerável, ele vai refletir isso na taxa. Então, toda vez que você tem um ICSD maior, ou seja, você está dando mais gordura para ele, o banco vai enxergar uma condição de risco menor e, na análise de risco, isso reflete na taxa. E reflete para caramba, não é brincadeira. Quer dizer, é que, tipo, 0,25, 0,5, mas 0,25, 0,5, numa estrutura de dívida de 22 anos, a hora que você soma, é juros para caramba. Aí você fala, vou deixar de pagar tantos juros, só que os meus acionistas vão precisar colocar mais dinheiro do bolso. Aí o acionista sempre vai tentar passar a perna no banco e tentar conseguir colocar os juros baixos com risco alto. Aí você vai descobrindo que os bancos, eles têm mais experiência que a maior parte dos nossos acionistas e eles não são tão fáceis de serem enganados assim. Fica claro, Fabião? Então, quando a gente olhava essa operação toda, a gente enxergava exatamente o fluxo do caixa, ou seja, a relação entre o volume de geração de caixa disponível para pagamento do serviço da dívida e o volume de pagamento do serviço da dívida em si, o chamado ICSD. O resto mimetiza. Você tem fundos de reserva para cobertura do serviço da dívida, para cobertura de custos operacionais, no caso de constrição financeira, o serviço não deixar de ser prestado, linhas eventuais de stand-by credit, a gente vai estudar algumas extremamente importantes para o caso de financiadores internacionais. Não percam os próximos capítulos desta novela. E a pergunta era, e se alguma coisa aconteceu de tão grave que eu
queimei todos os andares de garantia. O que vai acontecer? A partir desse momento, a pergunta que vai ser feita, e a pergunta mais difícil de todas é: qual foi o evento que levou ao inadimplemento da sociedade de propósito específico? Qual o elemento motivador do inadimplemento contratual? Essa empresa entrou em inadimplemento contratual porque houve frustração das projeções de demanda, então ela projetou errada a demanda de uma rodovia. Houve frustração contratual porque houve frustração da performance do equipamento eletromecânico da minha usina eólica. Então, o Renatão colocou de pé para a gente uma eólica enorme, offshore. A hora que ele começa a girar o seu conjunto de pás, os seus eletromecânicos precisam transformar aquela energia cinética toda em energia elétrica, e aí tudo depende da qualidade do equipamento eletromecânico, que vindo do Renatão é de 100% a garantia, mas pode acontecer de você não conseguir dar performance. Pessoalmente, em energia eólica, eu nunca ouvi falar nada parecido, mas no caso de térmica, sim. A ABB e a Alstom, nos anos 2000, desenvolveram uma turbina voltada para geradores térmicos que, se você operasse com 100% de capacidade, ela derretia. Então, você precisava operar 90% de capacidade, com isso, evidentemente, você frustrava a capacidade de geração e entrega de energia por aquele empreendimento. O que foi que motivou aquele evento de inadimplemento? Foi inadimplemento do poder público? Foi uma frustração? Foi um sobrecusto de implantação? Você vai necessariamente ter que definir qual é a razão pela qual o teu empreendimento se tornou inadimplente. Porque a hora que você encaixar esse evento em uma matriz de riscos contratuais, você vai definir se esse evento ele era garantido pelos acionistas ou se esse evento era garantido, era um risco assumido pelo banco. Ou seja, além das garantias tradicionais de uma operação de project finance, os bancos contam com garantias de acionista e garantias de projeto. O que são as garantias de acionistas? Claro, são as obrigações dos acionistas pagarem a dívida no caso de um evento de inadimplemento. Existem 4 instrumentos tradicionais, mais ou menos utilizados e, eventualmente, utilizados de forma complementar, aonde eu destacaria, primeiro, um aval simples de acionista, que, na realidade, acaba se misturando, na prática, com um contrato ou um complemento ao teu contrato de financiamento chamado ESA. ESA é a sigla que resume Equity Support Agreement, ou seja, contrato de suporte de equity. O que é um ESA? Um ESA é um contrato no qual os acionistas se comprometem a colocar recursos na empresa para uma série de condicionantes, e com isso eles teriam, então, a obrigação de assumir em lugar, subsidiariamente, a empresa concessionária, a sociedade de propósito específico, assume a obrigação de pagamento daquela dívida. O problema é que o ESA lá fora, o Equity Support Agreement lá fora, ele constitui uma obrigação de fazer. Fazer o quê? Integralizar capital em determinados eventos. Aqui no Brasil, o ESA foi sendo, e isso anotem, galera, já eu explico o quê. Ele foi sendo um pouco modificado, tropicalizado, tupiquinizado, alguma coisa do gênero, e ele se desconfigurou como obrigação de fazer e se reconfigurou como obrigação de pagar. O que eu iria dizer que vocês têm que deixar anotado? O último módulo do nosso curso, ele é o módulo jurídico. Primeiro conceito, estamos quase morrendo ele inteiro.
Segundo, fonte de financiamento. Terceiro, modelagem financeira. Quarto, módulo jurídico. Graças a Deus, não sou eu que dou o módulo jurídico, até porque eu não sou advogado. Quem coordena o módulo jurídico há mais de 10 anos com a gente é o Rafa Vanzella, que é um dos sócios sêniores do Machado Meyer. E uma das grandes discussões sobre toda essa arquitetura de Project Finance e arquiteturas de garantias que o Rafa discute com vocês é exatamente os limites desses instrumentos todos, dos ESAs. E quando você olha uma série de empresas que são sócias de sociedades de propósito específico, e eles firmam esse instrumento, o ESA, com a intenção de prestar garantias somente sobre determinados eventos na forma de um ESA, os contadores, os auditores de balanço, eles, obviamente, precisam de todas essas informações para serem analisadas e eles, muitas vezes, ou eles quase sempre, obrigam que o acionista reconheça a dívida da sociedade de propósito específico como parte da sua dívida de balanço, ou seja, como se houvesse praticamente uma solidariedade do acionista em relação ao pagamento daquela dívida junto à SPE. Desculpa te interromper, Fernando. Não, imagina. Os bancos aceitam também título de dívida pública em alguma hipótese ou não? A dúvida é se faz sentido, Renatão, porque dívida pública é um título quase, é uma quase moeda. Então, significa dizer que você vai deixar uma conta calção gigante disponível para o banco, na qual você não vai poder movimentar. Aceitariam sem o menor problema, sem o menor problema. De verdade mesmo. A dúvida é se os acionistas teriam interesse em montar uma operação como essa. Mas não tenho menor dúvida que sim. O tema é esse. Uma coisa é você imobilizar, sei lá, se você... Qual que é o grande problema aqui, Renatão? O valor da garantia, antigamente, originalmente, ele era calculado da seguinte forma. Qual é a função da garantia quando executada, por exemplo, durante a fase de implantação? É cobrir o custo para que eu, banco, possa tomar para mim essa obra, manter esse projeto em andamento com recursos vindos do acionista, por exemplo, concluir essa obra e colocar esse projeto no mercado. Esse era o racional deles. Então, eles queriam ter o ESA como uma espécie de complemento que falaria, olha, você vai pagar esse ano ou esses 2 anos de CAPEX do projeto, do endividamento do projeto, exatamente para que o projeto seja mantido em continuidade e ele chegue a gerar caixa para que o banco possa seguir com ele. Então, se você pegasse um projeto que tivesse 3 anos de implantação, o valor da garantia que normalmente o acionista tinha que prestar em favor do banco era de 33%. 1 ano de implantação, 1 ano de financiamento. Você vai financiar, o projeto é de 300 milhões, 100 milhões por ano, você vai financiar 70 milhões, você vai financiar 70 milhões por ano, durante 3 anos você vai financiar 210 milhões. Então, o valor da garantia era o valor de 1 dos anos de implantação, 70 milhões. Um projeto implantado em 5 anos, a garantia normalmente era de 20% do valor da dívida. Um projeto de 7 anos, a dívida, o projeto poderia chegar a ter uma garantia só de 14%, 15% do valor da dívida. É prazo de implantação, você está falando, até ele entrar em operação, tipo uma linha de transmissão lá, período de licenciamento até o período de construção. Yes, sir. Yes, sir. Essa garantia de acionista, Renatão, ela é absolutamente fundamental, porque temporalmente uma operação de Project Finance se divide em 2. Do zero até o momento em que tudo está dando certo. Tudo funcionou. Então, você implantou a tua usina, significa você construiu as obras civis, você implantou o sistema eletromecânico, você fez a conexão com a rede de transmissão de energia, você gerou energia, você recebeu o primeiro pagamento, os 3 primeiros pagamentos. Você precisa nomear primeiro pagamento, 3 primeiros pagamentos, tanto faz.
é o período, o prazo, é o tempo, é o marco que eles vão chamar de financial completion. Tá joia? Até financial completion, você tem uma garantia seríssima de acionista. Não é uma garantia sobre todos os eventos, é uma garantia sobre eventos específicos. Tá joia? E que vai acompanhando até o financial completion. Quando você chega em financial completion, é que você entra naquilo que a gente poderia chamar um project finance puro, ou seja, um financiamento de projetos nos quais eu não vou ter necessidade de mais nenhuma garantia do meu acionista. Ou seja, em via de regra, essas garantias dadas pelos acionistas aos financiadores em complemento ao que são as próprias garantias de projeto, elas têm como foco fundamental a fase de implantação do projeto, implantação, comissionamento e o cumprimento das primeiras etapas. Por exemplo, Fabião, se você estiver falando de uma geradora de energia, gerou, comprovou a capacidade do teu equipamento eletromecânico, recebeu pagamentos, comprovou a disponibilidade do ativo, maravilha. Você vai voltar ao BNDES e falar, BNDES, devolve minha garantia. E aí o BNDES vai tentar achar 10 razões para não devolver. Mas se você comprovar para eles que as 10 razões que ele está alegando você tem cumpridas, ele devolve as suas garantias. Nesse momento, o projeto deixa de contar com qualquer recurso contra os acionistas. Ele se torna um project finance puro, por assim dizer. Sempre ele vai contar com garantias de acionistas na fase de implantação e no começo da operação. Uma rodovia, ele vai contar com uma garantia de acionistas por um período mais longo. Por quê? Porque eles vão querer que você tenha, por exemplo, no mínimo 3 trimestres com a demanda acima da demanda projetada, dentro até um horizonte de, sei lá, 6 trimestres. Então, você fez um business plan, tá joia, projeto, isso que a gente mais vai discutir no capítulo 3. Rogério, eu já te pego. E que você projetou suas receitas, suas despesas operacionais, ambulância, guincho, praça de pedágio, blá, blá, blá. Quanto sobra de grana no teu caixa, tá joia? E esse caixa excedente é usado para você pagar o serviço da tua dívida. Fechou, Renatão? Isso só vai acontecer se a demanda for igual ou superior à demanda que você projetou. E o banco não tem como ter certeza sobre essa demanda. Então, o que ele vai falar? Renatão, eu quero uma garantia tua de que essa demanda vai ser atingida. E se essa demanda não for atingida, no mínimo 3 trimestres consecutivos, num prazo de 6 trimestres, 8 trimestres, o que vai acontecer, Renatão? Vai executá-la, né? Eu vou executá-la. E dependendo da garantia, cada uma delas tem uma forma de execução diferente. Fala, Rogerião. Eu ia te perguntar, Fernando, sobre essa questão dos acionistas, né, da garantia dos acionistas, porque a gente está falando do banco, né, o olhar do banco, do financiador. E, assim, muitas vezes os acionistas são justamente os fundos de investimento, né, aqueles que a gente estava falando lá atrás, não é isso? Não acontece deles estarem participando desse processo e eles não podem dar aval, né? Até por uma questão estatutária, às vezes. Como é que funciona isso? Os fundos de investimento? Então, vamos lá. Eles vão precisar sair por uma estrutura de seguros. Aqui é o que há de mais importante. Eles vão criar uma arquitetura. O que os fundos podem dispor, meu amigo? Eles vão ter que, dentro dessas várias alternativas, eles não vão ter muito jeito, ele vai precisar trabalhar com uma operação muito mais no recourse. O que é uma operação no recourse, Rogerião? É uma operação que, na teoria pelo menos, você teria 0 garantias. Mas, veja, o problema é que o risco não sumiu. Quer dizer que os financiadores estão aceitando o risco dessa operação? Em parte, sim. E parte dos riscos que os financiadores não assumem, eles vão ter que acabar sendo segurados. Ou você vai fazer um instrumento de seguro mesmo no mercado, em favor dos financiadores. Então, você está falando, por exemplo,
de risco de tráfego nos Estados Unidos, ele é um risco segurável. Riscos meteorológicos dos Estados Unidos, eles são riscos seguráveis. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, você vai precisar achar alguma outra forma de seguro que os financiadores de longo prazo aceitem e que, evidentemente, não impliquem em possibilidade de afetação do patrimônio do fundo dos teus acionistas. O que significa dizer que você vai precisar buscar alguma forma de financiamento chamada No Recourse Project Finance, um financiamento sem recursos. Vamos lá, galerinha da minha vida, quem financia sem recurso? Essa era uma boa pergunta, Onde você vai? No BNDES você vai conseguir fazer uma operação no recourse, Renatão? Não vai. Acho que cara. não, Não vai. Não. A gente, entra dia, sai dia, a gente tem uma relação muito boa com o banco, respeito mútuo, etc, etc. Mas nem num projeto de linha de transmissão que é, fácil. Projeto de linha de transmissão sai fácil, uma operação com garantias muito limitadas, e essas garantias específicas que ainda sobram, elas são todas seguráveis. Os riscos o que são os riscos de uma linha de transmissão, Renatão? A construção, né, o licenciamento. Licenciamento é um problema, mas aí não é alguma coisa que vai afetar muito fortemente. Você tem um naufrágio das suas torres ou dos cabos de transmissão quando eles são importados, e aí você vai falar... mas seguro. Exato. A Lupar outro dia pegou um naufrágio desses e estava tudo segurado, então os financiadores estão com isso mais ou menos em ordem. Incêndios, teoricamente, são segurados, que levem à interrupção dos teus serviços. Teoricamente, você tem lá, sim, uma construção que você protege o patrimônio, blinda o patrimônio do teu acionista fácil, mas o ponto aqui é esse, o ponto-chave é que tem que ser projetos extremamente resilientes, extremamente seguros, extremamente seguros e seguráveis, para que você consiga viabilizar essas operações de fundo. Novamente, aqui a gente começa... Por que a gente discutiu tudo que eram as operações internacionais? Porque nas operações, o conceito de No Recourse Project Finance, ele nasce no exterior, tá joia? E ele nasce exatamente na hora em que você coloca como elemento fundamental na estruturação desses projetos, empresas que são seguradoras de vida, fundos de previdência, fundos de investimento, são os 3 grandes investidores em projetos de infraestrutura no exterior. E eles vão criar todo esse arcabouço de agentes orbitando em torno do projeto, justamente para conseguir chegar a uma estrutura em que ele absorve essa barbaridade de dívidas sem precisar apresentar garantias de acionistas. Mas, novamente, Renatão, não é que o banco assumiu o risco, é que o risco foi terceirizado de alguma forma. O risco foi terceirizado no ponto... Oi? Você já viu isso alguma vez no Brasil? Existem poucas operações de No Recourse Project Finance no Brasil. Uma das operações mais interessantes foi... hoje, o BNDES publicou esse ano que fez uma de rodovia, fez uma de aeroportos. Lá atrás tem uma que é absolutamente caricatural, estranhíssima e curiosíssima. Apesar de ser um setor completamente estranho, o BNDES acabou embarcando numa aventura. Eu não sei quem aqui mora no Rio de Janeiro. Simplesmente teve um pessoal um conjunto de empreendedores locais que resolveu criar um projeto chamado Terra Encantada, em Jacarepaguá, ali na direção da Barra. E o pessoal, os empreendedores, enxergavam o potencial do Rio de Janeiro, blá, blá, blá. Essa história é mais ou menos 2006, a menos que eu esteja enganado. E seguiram e pediram, pleitearam empréstimo no recourse no BNDES, e coisas que a razão nunca vai conseguir explicar direito. O BNDES não somente concede um empréstimo FINEM
para aquele projeto, mas ainda faz um project finance sem recurso contra os acionistas. Só que os acionistas, efetivamente, eles não eram completamente capacitados para construção e operação de parques. Quer dizer, eram, mas eles conheciam um pouco do métier. Então, a implantação foi dando muito trabalho, a montanha-russa não ficou boa, a roda gigante não chegou a tempo, etc., etc. Então, foram dando vários delays de inauguração, até que o prazo da primeira, e o BNDES rolou uma, rolou duas, né? O BNDES falou, gente, eu não vou mais postergar o início do pagamento dessa dívida. E que ia começar a ser paga, eu acho que era março ou abril do ano seguinte, foi se aproximando o verão, o pagamento de vencimento da primeira parcela de dívida aqui, se aproximando o verão e o parque não ficava pronto, o parque não ficava pronto, o parque não ficava pronto. Quando chegou em dezembro, os acionistas resolveram meio enlouquecer e falaram, gente, abre o parque. Aí o pessoal falou, não, mas o parque não está pronto. Não, mas a gente tem o vencimento de dívida ali na frente. A gente tem que tentar gerar o caixa que a gente gerar. E eu quero, abre o parque, mas o parque não está pronto, abre o parque. Resultado, abriram um parque chamado Terra Encantada, que você pagava na época R$50, que era um bom dinheiro, valores de hoje, para você entrar e não ter o que fazer lá dentro. Você tinha, tudo bem, uma roda gigante ou um carrossel funcionando, mas a montanha-russa não tinha aberto, o cinema 3D não tinha aberto e tudo mais não tinha aberto. Resultado, a abertura da inauguração do Terra Encantada foi um retumbante fracasso de público e crítica, pelo menos é o que se conta daquela história, e aí, evidentemente, a empresa não gerou capacidade de pagamento da sua dívida, e como era um no recourse project finance, qual era a arquitetura de dívida? Naturalmente, o BNDES tinha lá, não teve geração do caixa nenhuma suficiente, não tinha constituído fundo de reserva, não tinha linha de stand-by credit e não tinha garantia de acionista. Resultado, ele veio todo para o caminho de garantia de projeto. O risco assumido pelo banco não é que o banco perde o dinheiro. Moçada, o banco nunca perde o dinheiro. Quer dizer que ele não assume, ele não tem uma garantia do acionista, mas ele assume outras garantias para a situação de inadimplemento que não tenha sido coberta por um desses andares superiores. Três direitos fundamentais como garantias de projetos que complementam aqueles andares. O chamado step in right, ou seja, o direito da administração do financiador assumir a gestão daquela empresa, sanar as deficiências que existam e, com isso, recompor a capacidade de geração de caixa, não era o caso. O que eles chamam de pledge of shares, ou seja, a vinculação de ações, ou seja, toda dívida em project finance é uma dívida conversível. Toda dívida ela tem característica, natureza de uma debênture conversível. Se a empresa se tornar inadimplente, é quase que automático, se nenhum outro andar de garantias houver sobrado, que a instituição financeira converte a dívida em participação societária. E a terceira garantia de projeto, que é vinculada em favor dos acionistas, são os chamados emerging rights. Os direitos emergentes são todos os direitos que surgem a partir da construção do teu projeto, Renatão. Então, por exemplo, você tem seguros. Eles são cedidos, todos os seguros a favor da SPE, eles têm como co-segurados os financiadores. Por exemplo, você tiver um desequilíbrio contratual, o teu projeto se tornou inadimplente porque o município não deu reajuste na tua tarifa de lixo durante 10 anos, o teu projeto colapsou. Bom, você tem um puta do direito de reequilíbrio econômico-financeiro porque o poder público se tornou inadimplente. Esse direito que emerge do teu contrato de concessão, dos teus seguros, tudo, todos eles são transpostos, são vinculados, são cedidos em favor dos acionistas. Ou seja, o dia que você tiver uma recomposição de equilíbrio financeiro, ela vai ser feita
primeiro pagando o teu financiador, depois o que sobrar fica para o bolso do teu acionista para cobrir as perdas deles. Então, isso é uma análise, Fernandão, que, por exemplo, você pode fazer antecipado ou é algo que você só consegue realmente enxergar depois de um... Não entendi a pergunta, Renatão. Por exemplo, né, falando um pouquinho dos leilões de transmissão da ANEEL, que antigamente aconteciam de aventureiros aí se apresentarem no leilão e alguns foram realizados, outros não, né? Minha pergunta é se essas pessoas ou essas empresas que entraram nessas aventuras antecipadamente enxergavam isso ou falavam, bom, vou tentar e quem sabe dá e quem sabe não dá? Fundamental. O que acontece? Depende do agente financiador. Eu perguntei para vocês aonde que os bancos, os fundos conseguem operações mais no recourse. Por exemplo, estão no mercado de debêntures de infraestrutura. As debêntures de infraestrutura, debênture é uma operação muito flexível, ponto 1, tá joia? Ela não pressupõe nenhuma pré-definição em relação a estruturas de pagamento, garantias. Ela tem toda a natureza que você precisa para nomear parte dos teus ativos. Por exemplo, se você nomear as ações da tua empresa e se você nomear a vinculação dos recebíveis, essa debênture já é classificada pela CVM/Ambima como uma debênture que tem garantias reais. Tá, joia? Que, teoricamente, são as debêntures mais seguras disponíveis no mercado hoje. Então, não necessariamente uma debênture precisa ser suplementada por um suporte de acionista. Raramente elas são. As debêntures, normalmente, elas voam muito sozinhas. Por isso que grande parte dos fundos que ganham procedimentos licitatórios, respondendo à pergunta do Rogerião, eles não vão à busca de financiamento junto a entidades como o BNB, como o BNDES, ou como o BAS ou o FCO, que, por tradição, vão demandar deles uma arquitetura muito grande de garantias. Aí você vai falar, peraí. Né? Oi? O cara vai em debênture incentivada e... O cara vai na debênture. O cara vai na debênture firme. Aí você vai falar, peraí, mas debênture não é uma coisa tão simples assim. Por quê? Porque eu preciso de um projeto já mais ou menos performado, ou seja, já muito próximo a estar gerando caixa para que o mercado absorva a ideia da debênture e não simplesmente compre uma debênture no risco de que aquele projeto não gere caixa. Aí o fundo tem fôlego, o fundo tem muita grana. Então, ele faz o fôlego do próprio ponte, ele faz a primeira onda de financiamento e faz a saída dele contra a emissão da debênture lá na frente. A diferença do fundo é que exatamente ele é um ator financeiro. Ele é um ator cujo propósito é pôr dinheiro, e não pôr o mínimo de dinheiro, pôr o máximo de dinheiro possível. Então, os fundos, eles têm justamente capacidade de alavancagem, capacidade de autofinanciamento muito maior que os investidores estratégicos convencionais, como construtor civil, como operadores, como outros atores não fundos desse mercado. Mas ele tem muita limitação a colocar essas garantias, o que significa dizer, meu amigo Rogerião, que ele está se segurando de todo lado, e aí você fala, pô, mas não tem risco de dar merda? É só o que tem risco de dar merda, no fundo, entrando em projetos de infraestrutura. Eu perguntei também, Fernando, porque na seguradora a gente está tendo justamente essa dificuldade, porque a gente também dá garantia, né? Emite o seguro garantia, e o que a gente tem como contragarantia desses fundos, né? Antigamente a gente tinha uma situação que eram as grandes empresas, o Debrecht, o AS, Camargo Correia, que a gente olhava e falava, beleza, vocês têm, né, dá para dar garantia, não tem problema, tem lastro. Agora, como é que eu faço isso? Como é que a gente faz isso agora, se hoje as novos projetos estão se delineando aí, estão todos com essa característica de ter fundos de investimentos por trás e tudo mais. Fica mais difícil para a seguradora também. Porque ela trabalha mais ou menos, um pouco diferente, mas muito parecido com o banco, né? A gente trabalha, né? Exato. Não, e aí são pontos e pontos, então, vamos lá. Ponto 1. O tema das seguradoras é que em algum momento, e esse é um momento muito difícil, as seguradoras vão
precisar começar a comprar os riscos dos projetos, ou seja, eu compro a carteira de risco, assumo, eu absorvo, como se eu fosse um grande pecador que absorvesse todos os males do projeto, e resseguro isso daqui lá fora, e aguenta, e repassa isso daqui lá fora, que não é fácil. Ou coloca um pool de projetos enormes que você, de certa forma, consiga diluir esse risco. Se você não conseguir ressegurar lá fora, e se você não conseguir formar esse pool de projetos diluídos de risco, mas aí você está falando em bilhão, de reais de seguros emitidos, Rogerião. É uma porrada isso daqui para ser feito. Você não pode fazer isso para 10 projetos, porque se em 10 projetos você assume o risco, um deles quebra, você quebrou a seguradora. Os outros 10 não vão pagar o prejuízo, sabe? Uma pólice de 2% sobre o valor segurado, a hora que você precisa devolver para o cara 100% do valor que você segurou, você quebrou a seguradora. Você leva uma seguradora razoavelmente grande embora numa história dessas. Então, ou você ressegura, ou você precisa diluir muito e muito rápido a tua carteira. Só que você não consegue diluir muito, muito rápido a tua carteira. E, às vezes, você não consegue ressegurar esses projetos no Brasil, porque o Brasil tem muita dificuldade de acessar esse mercado internacional ressegurador. Nesse momento, a seguradora põe o pé no freio. Ela fala, eu não vou fazer o teu problema o meu problema, entende? Não tem preço que faça eu conseguir aguentar essa história. Uma coisa é a gente conseguir diluir os riscos disso aqui, mas eu vou transformar isso aqui num problema enorme para mim. Não faz sentido. Não faz sentido. Fernando, o mercado de segurador é maluco, viu? Fala, Nelson. Não, até aproveitando aí, você trouxe a questão dos Project Finance, não recourse. Eu até vou trazer um exemplo aí, né? Renato, né, comentou quais eram, e de um que eu cheguei a trabalhar, inclusive, na ocasião, que foi a linha 6 do metrô, já com a atual gestão de acionistas, né? O financiamento, valores históricos 7 bilhões, né? Junto ao BNDES, e aí se chegou até a solução de buscar um pool de bancos, né? Letter of Credit Banks ali, né? Num total de 10 bancos, 2 nacionais e 8 internacionais, né? Que garantiam 50% do valor, ou seja, 3,5 bi, né? Como você acabou de comentar, os valores, e cada um deles com um percentual, né? Um com 500 milhões, outro com 300, outro com não sei quanto, 800, tal, enfim. E esse processo se arrastou, né, por pelo menos um ano, quase um ano depois, até da assinatura do próprio contrato com o BNDES, né? Porque você precisava ainda, né, fechar as garantias do Security Package. E esse foi um projeto assim, que muito desgastante, na medida que você tem vários bancos com seus legal advisors e os legal advisors do próprio projeto, e cada um falando uma língua, né? Esse entendimento de desfechar um pacote desse tamanho é moroso, desgastante, né? E de convencimento, e caríssimo, né? Exatamente, porque tudo isso custa, né? Não, exato. E aí, o que acontece, então, Nelson? Só para a gente aproveitar, esse comentário super pertinente, volta para cá, para aquela figura, quando você brinca nessa história do cash waterfall, então, não há dúvidas de que o primeiro a receber é a gestão do projeto, que tem que manter o projeto vivo. E seria simples se fosse daí, depois da gestão, credores, a constituição do fundo de reserva e os acionistas que receberiam dividendos. Mas, de fato, dentro desse cash waterfall, ainda tem vários andares que são vários tipos de financiadores. Então, você define a senioridade do teu financiador. Quem é sênior e quem é júnior, ou quem é sênior em relação a quem? Ou seja, quem é que bebe da água limpa, quem tem o primeiro recebimento, e aí o próximo só vai enxergar o segundo recebimento, o próximo o terceiro recebimento, e dali por diante. O que acontece nessa história inteira? Quando você quer ter financiadores que todos se julgam extremamente importantes, e de fato eles são,
você vai precisar colocar eles no mesmo patamar de senioridade. Ou seja, você vai ter que fazer o chamado Intercreditor Agreement, ou o contrato de intercredores, exatamente na qual cada um deles vai colocar suas demandas de quais são as garantias exigidas, quais são os covenants mínimos, como você define condições de inadimplemento, etc., etc. Mas cada banco tem suas particularidades, como você colocou. A hora que você coloca todos eles e tenta achar o mínimo multiplicador comum, vira um caos, porque se você somar um pouco de todos eles, você vai falar, cara, é impossível você não se tornar inadimplente. Então, você precisa começar a tentar moldar um pouco o banco para aceitar o padrão do outro banco e ver se na soma você acha alguma coisa harmônica. E a hora que você tenta fazer isso daí, é isso. O banco tem que abrir mão dos próprios procedimentos. E aí tem que botar o departamento jurídico do banco para ver se dá ou não dá. Ferrou. E esse é o dia a dia de quem faz operações estruturadas dessa forma. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Moçada, vamos consolidar alguns pontos que a gente entrou, acabaram ficando meio embaralhados aqui, e importantíssimo. Primeiro, uma operação, só para deixar isso consolidada, No Recourse Project Finance é uma operação na qual, na teoria, não há nenhuma forma de garantia prestada pelos acionistas em relação aos financiadores. Os financiadores sobrevivem única e exclusivamente das garantias do próprio projeto, ou seja, aquelas descritas pela sociedade de propósito específico. Exemplos de No Recourse Project Finance que o Fabião perguntou, aqui no Brasil são raros, desculpa, o Renatão perguntou, aqui no Brasil são raros, eles têm excepcionalidades, aberrações, como, por exemplo, a operação da Terra Encantada, a operação de financiamento da BCP Celular, que depois vem a se tornar a Claro, quando o Carlos Slim entra, ela era uma operação de no recourse, aliás, era uma operação de no recourse quase falida, o BNDES quase perdeu toda a operação lá dentro, perdeu não, ia acabar virando dono da BCP, ia converter a dívida em participação societária, não ia ter como ser diferente. Mais recentemente, operações de rodovias, uma operação de rodovia e uma operação aeroportuária foram financiadas pelo BNDES como no Recourse Project Finance. A grande parte das operações de emissão de debêntures são no recourse e, efetivamente, os compradores dessas debêntures não sabem disso. Eles não fazem a menor ideia o que é isso. Aliás, isso é um problema enorme. Eu comentei, acho que eu comentei com vocês que eu tenho um irmão mais velho, tenho dois irmãos, um mais velho e um mais novo, são pessoas razoavelmente bem preparadas, pelo amor de Deus. O meu irmão mais velho é professor da engenharia de produção da Poli. E aí, uma vez ele me liga, Fê, posso tirar uma dúvida com você? Claro, tem uma debênture de infraestrutura aqui que está pagando um ótimo papel, uma ótima taxa, o que você acha? Eu falei, qual que é qual é a empresa que está fazendo a emissão da debênture? Aí ele falou, Banco do Brasil. Eu falei, não, Banco do Brasil é o agente emissor, mas quem é o agente financiado? Não, é o Banco do Brasil. Não, é uma empresa que está emitindo essa debênture, o banco não emite essa debênture, qual é a empresa? Até ele conseguir entender que era uma empresa que, na verdade, o Banco do Brasil era o agente emissor, o agente organizador dessa debênture, demorou meia hora. Aí, quando ele começa a discutir que, na verdade, era uma das concessionárias de rodovia, eu falava, Deco, eu vou ser sincero com você, eu tenho, num curso de Project Finance, normalmente 25 alunos. Normalmente, dos 25 alunos, 27 alunos entendem para caramba de infraestrutura. Se eu botar um prospecto de debênture de infraestrutura entre nós 27 para discutir, a gente vai levar umas 10 aulas para conseguir depurar todos os riscos desse negócio e eu conseguir te dar uma resposta firme se esse negócio é muito arriscado ou não. Você acha que em 10 minutos, 20 minutos, você abrindo o prospecto de uma debênture de rodovia, você vai conseguir entender alguma coisa sobre o risco desse negócio? Esquece, é impossível. A gente entendendo
para caramba de concessão de rodovia, não consegue fazer um mapeamento completo dos riscos institucionais, dos riscos mercadológicos, principalmente operacionais, é o menor dos problemas, mas não é o problema a operação. Todos os outros temas são problemas dessa debenture. É impossível você pegar nesse grande mercado brasileiro, imaginar que o pessoal que está indo para a debenture de infraestrutura faça a menor ideia para onde eles estão indo. E não faz a menor ideia. O que leva, inclusive, a um comportamento um pouco oportunista dos agentes emissores mesmo. Os bancos, eles botam a debenture no mercado, muitas vezes, inclusive, sabendo os bancos que essas debentures são perigosíssimas, mas eles são só os emissores. A gente teve um arranca-rabo como instituição financeira há uns 3 anos, não mais, foi logo antes da pandemia, portanto, 2019, significa dizer há 4 anos agora, em que no meio do curso de Project Finance, a gente falava exatamente de uma das debentures que tinha sido emitida por uma empresa concessionária, que quem fosse militante do setor sabia que era uma empresa muito arriscada, inclusive que se torne inadimplente antes mesmo de pandemia ou coisa do gênero. Eu falo, gente, e o banco sabia do risco. E aí, no curso, estava o officer que tinha feito a operação, ele falou, Fernando, eu sabia, mas eu vou fazer o quê? A concessionária bateu aqui na frente, eu pego o deal ou não pego? Se eu não pego, ela vai para o próximo banco e o próximo banco vai fazer. E aí o meu chefe vai me perguntar por que eu não fiz o deal. Eu vou ter que explicar porque eu achei que a empresa era muito arriscada, e daí o deal foi feito. A gente tem que fazer. Então, as empresas concessionárias, principalmente as que estão ligadas a fundos de investimento, Nelson, eles contam com uma certa falta de educação, no sentido mais, vamos dizer, sofisticado do tema, do mercado comprador, e dizer, cara, lá eu consigo botar uma operação no recourse. Eu crio essas estruturas de garantias reais, vinculo elas à participação societária, faço um pledge of revenues, eu vinculo as receitas e blá, blá, blá. Isso cria uma estrutura aprovada como receita, como garantias reais, mas garantias reais não quer dizer que eu tenha garantia de acionista. E é por ali que eles estão saindo. Rogerião, não tem muito jeito de ser diferente. Moçada, uma operação limited recourse, uma operação na outra ponta, full recourse, é aquela operação na qual o acionista ele não tem responsabilidade de fazer, ele tem responsabilidade de pagar. Tá joia? Ou seja, teoricamente, se a sociedade de propósito específico não pagar, esse cara paga. Fica bem claro, moçada, o que é a diferença na lente jurídica entre responsabilidade de fazer e responsabilidade de pagar? Se não ficou claro, perguntem para o Rafa Banzella, porque ele é advogado, não vou me meter na área dele, etc. O mundo, ele não é nem branco nem preto, ele é um grande cinza entre no recourse e full recourse. Ele é limited recourse, no qual não é que os acionistas têm, obrigação de pagar. Eles só pagam em determinadas situações, ou seja, se uma vez definido que o risco fora contratualmente alocado aos acionistas, os acionistas precisarão pagar os seus financiadores no caso de inadimplemento da SPE por algum evento como aquele. Então, ou seja, e aí você tem a diferença desses dois instrumentos. Primeiro, o aval, ou ele é uma coisa quase que completa. Como é que funciona a aval? E o Renatão estava perguntando se algumas vezes a gente já viu um caso desses acontecer. Sim, sem dúvida. Você tem outro projeto muito interessante de uma grande construtora do Nordeste, que eu não vou contar qual é, que em 96 eles fazem um estudo sobre o setor elétrico brasileiro. Olha que doideira! Eles perceberam que naquela época o modelo de concessões ele era muito perigoso. Era aquele modelo de concessões pelo direito de uso da água, que depois você participava do leilão, era um modelo meio arriscado para caramba, muito pouca gente estava assumindo aquele risco. Com isso, todo o sucesso do setor elétrico em concessões estava meio andando de lado, e eles estavam projetando o que era a demanda e uma oferta meio fixa, e eles sabiam
que a demanda ia romper fortemente a oferta dali aos 4 anos. Então, eles entram no leilão para a construção de uma UHE, de uma unidade de geração hidroelétrica, de mais ou menos 400 mega, uma hidroelétrica grandinha já, ganham a outorga, o direito de uso da água, e não entram no mercado secundário. Eles não entram nos leilões da ANEEL para fazer a venda da energia em A4, A5, agora não lembro, que seria a garantia da venda da energia no momento em que a usina estivesse pronta. E não entram, não fazem, e vão para o BNDES pedir financiamento. BNDES, olha, eu tenho essa usina que eu estou construindo, blá, 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 blá. Aí o BNDES pede a documentação, pede projeto, pede tudo isso daqui e pede o famoso PPA, o Power Purchase Agreement, o contrato de venda firme de energia. E eles falam, não tem BNDES. Como assim não tem? Não, é que porque, olha, eu fiz esse estudo de demanda, esse estudo de oferta, esse estudo de capacidade, e eu cheguei à conclusão de que o preço no mercado spot da energia vai explodir lá pelo ano 2000. E aí o BNDES falou, mas vocês estão loucos? Não, vai explodir, não vale a pena participar do leilão, etc, etc. Eu vou deixar para vender essa energia no mercado. Aí o BNDES vira e fala, não, tudo bem, se vocês quiserem fazer isso, é um problema de vocês, mas é um risco que eu, BNDES, não tenho como correr. Resultado dessa história, um dos riscos colocados na matriz, o risco de insuficiência de caixa em decorrente da depressão de preços de energia, era um risco assumido pela empresa concessionária, no caso com um aval, tá joia? Um aval completo. O que significou dizer, naquela situação, a usina ficou pronta, mais ou menos nos idos dos anos 2000, e aí eu não sei se vocês se lembram que em 2000, eu não lembro agora quando foi 2000, 2001, foi o ano do apagão. Cara, o preço da energia spot, para quem tinha grana, no ano do apagão, foi a 760 pau o mega. A preços atuais, se você jogar isso daí com IPCA, isso vai te dar quase tipo uns 1.500, 1.600 reais por mega. Os caras nunca ganharam tanto dinheiro. Se arrebentaram de ganhar dinheiro naquele ano. Aí, obviamente, em decorrência do apagão, houve uma campanha de conscientização cortando. O som está cortando, não está, pessoal? Tá. Sim. Fernando? Acho que parou agora de vez. Me ouvem? Caiu. Estava cortando, não dava para te ouvir. Você parou quando os caras estavam ganhando. Estão me ouvindo agora ou não? Sim. Agora sim. Voltou. Que louco, eu ouvia vocês e vocês não me ouviam, parecem fantasmas. Eu estou ouvindo vocês. Está cortando. Ah, meu Deus, que aflição. Ainda bem que voltou. Não, aula online tem essas coisas. E aí, o ano seguinte, choveu. E choveu numa condição em que a demanda estava deprimida pelas campanhas publicitárias e toda a pressão que havia sido feita para a redução do consumo de energia elétrica no Brasil. Resultado, o preço do mercado spot, que estava em 760 pau mega, caiu para 12. E a empresa se tornou inadimplente. Como é que acontecia? Como é que acontece uma execução de garantias, basicamente, nesse caso? Simplíssimo. O BNDES, o financiador, emite uma notificação de pagamento da dívida, a sociedade de propósito específico, o financiado, avisa para o BNDES que não dispõe de recursos para pagamento da dívida, o BNDES emite uma notificação para os seus acionistas, e a hora que o BNDES emite uma notificação para os seus acionistas, o que ele faz? Ele oferece uma linha de crédito para que os acionistas recebam um empréstimo, naquela época, na casa de 500 milhões de reais, é um valor
bastante significativo para que os acionistas possam integralizar capital na sociedade de propósito específico e, via integralização de capital na sociedade de propósito específico, a SPE pagou a íntegra da sua dívida para o BNDES. Ou seja, essencialmente o que aconteceu, o BNDES trocou de agente financiado. A dívida que estava na SPE foi passada para a sócia e a sócia integralizou o capital para que a SPE repagasse a íntegra da dívida com o BNDES. Moçada, é só isso. É tão simples quanto isso. Até porque nenhuma empresa no mundo, nem mesmo as maiores construtoras do Nordeste brasileiro, dispunham de 500 milhões de reais no caixa para poderem saldar a dívida com o BNDES. Então, uma execução de dívida antecipada do BNDES, que parece ser o maior absurdo do mundo, ele não é nada. Ele é simplesmente a troca de uma dívida que está na SPE, é como se fosse uma ponte rolante, ela passa a dívida para o sócio dessa empresa, inclusive isso é uma operação gráfica. Como isso aconteceu em 2000, 2001, e na época ainda incidia CPMF, essa operação de triangulação, inclusive, foi só a conta gráfica, não passou pela conta de ninguém, para que você não ficasse pagando 0,38 de CPMF, que no fim, 2, 3 transações acaba dando 1% sobre 500 milhões, você não vai deixar 5 milhões de reais de CPMF na mesa de bobo, pelo amor de Deus. Resultado dessa história, dessas triangulações todas, se resolveu a conta gráfica, se jogou a dívida que era da SPE, no fundo se transferiu ela para cima, se financiou o acionista para que o acionista pudesse repagar via BNDES aquela dívida, via SPE, aquela dívida original, e tudo ficou bem. No ano seguinte, a empresa entrou no mercado secundário de energia, entrou no mercado regulado de energia, botou um leilão para venda em A1, vendeu a sua energia a 140 pau mega, resultado dessa história, como eu garanti uma estrutura de fluxo de caixa, e o BNDES refinanciou a SPE com autorização de uso daquele refinanciamento para pagar uma distribuição de dividendos para os acionistas, ou seja, ele voltou a trocar a dívida que tinha virado corporate finance do acionista em dívida project finance lá de baixo. Por isso que, moçada, não tem jeito. Quando você estiver discutindo daqui a 2 dias, na quarta de manhã, a gente já começa com fontes de financiamento barra BNDES. O primeiro item de uma análise de project finance é qual é o crédito do acionista. E é muito louco, porque no escritório chega todo tipo de, como é que diz a lei, louco de todos os gêneros, coisa do gênero, e às vezes aparecem algumas construtoras pequenas que estão buscando operações de concessões e PPPs com investimento assim de 200, 500 milhões de reais e vão ter que financiar. E aí eu pergunto, moçada, deixa eu perguntar rapidamente para vocês, como é que está o crédito de vocês no BNDES? Aí, assim, aquele momento de silêncio constrangedor e embaraçoso. Deixa eu te perguntar, vocês têm crédito no BNDES? Como assim tem o crédito? Você já tem um cadastro no BNDES, onde você manda toda a tua documentação, todo o teu balanço dos últimos 5 anos, todos os teus ativos, e o BNDES define que você tem um determinado limite de crédito? Não. Mas, Fernandinho, você não acabou de falar para mim que Project Finance é uma operação de financiamento no qual os credores se apoiam no fluxo de caixa do projeto? Esqueçam, moçada, isso daqui é um engodo. Isso daqui é alguma coisa que começa a funcionar esse discurso no momento em que grande parte dos riscos, ou se não vou dizer todos os riscos muito relevantes, já foram mitigados pelo simples transcurso do tempo. Por isso que essa linha divisória é importantíssima, chamada financial completion.
qual é o momento em que você deixa de ter garantias de acionistas cedidas a favor dos seus financiadores. Até lá, financiador nenhum assume o risco completo do negócio. Não faz sentido, porque para um financiador que não necessariamente conhece tanto assim de projetos de saneamento, não conhece tanto assim de projetos de ferrovia urbana, não conhece tanto assim de projetos de rodovia, como é que você quer que esse cara assuma os riscos do projeto? Ele está apostando. Se Deus quiser vai dar certo e não vai acontecer nada. Ele não tem como assumir os riscos do projeto, ele assume os riscos do negócio na hora em que o projeto está construído, que a tua hidrelétrica está de pé, na hora que o teu parque eólico está de pé, na hora que a tua rodovia está performando. Aí o financiador vira e fala, beleza, galera, está aqui, está de volta teu aval, está de volta a tua fiança, toma de volta seu seguro-garantia, vamos dar o executado, né, do Equity Support Agreement, do ESA. Vamos, agora o projeto, agora a SPE já é uma empresa, entende? Agora a própria SPE já é uma empresa com balanço tomadora daquele crédito sem a necessidade de um suporte dos seus acionistas lá dentro. Até lá, a chance de você conseguir fazer um projeto no recourse é quase zero. E mesmo que você diga, não, mas eu quero fazer mesmo assim, tá bom, o BNDES só vai estudar se o projeto pode ou não ser financiado como limited recourse ou como no recourse depois. Veja, deixa eu achar uma transparência que a gente já está invadindo o segundo... Isso, né, Fernando? Porque senão seria muito fácil, né, a vida. O cara vai lá, entra numa PPP e vai, né? É isso. Renatão, e não só seria muito fácil a vida, mas veja, qual é um dos gráficos que a gente mais vai usar a tempo na nossa discussão da quarta-feira? Uma transparência tão boba quanto esse, que são as fases do BNDES. A primeira fase é uma fase que chamava-se enquadramento ou pré-análise. Na fase de pré-análise, você está enviando ao BNDES toda a documentação de início do projeto. Ou seja, qual é o teu contrato, qual é a tua engenharia, qual é o teu orçamento, quais itens você pretende financiar, quais são os acionistas dessa empresa. Você pode até ter a intenção de que um dia você vai conseguir financiar sem qualquer recurso dos acionistas. Mas veja, antes de você chegar nessa discussão, você tem que ser um acionista qualificado. Você não chega no segundo obstáculo se você não passou pelo primeiro. Se o BNDES olhar a tua empresa e falar, vem cá, teu crédito da empresa é de 15, 20 milhões de reais, e você está aqui me falando que o teu projeto vai precisar de 100 milhões de reais de dívida, esquece, ele já não enquadra. Ah, não, mas eu quero fazer uma dívida sem recurso. Eu não vou entrar na discussão se vai ser recurso, no recurso, ou qual é o limite do recurso, ou quais são os eventos, como é que a gente vai definir essa matriz de responsabilidades e riscos. Eu não vou nem chegar nesse ponto, eu paro antes, eu não enquadro o teu projeto. Então, Project Finance não é alguma coisa que faça qualquer sentido como uma saída para empresas de pequeno porte. A saída para as empresas de pequeno porte é terem projetos de pequeno porte, até que elas cresçam e se tornem empresas de grande porte. Aí eles podem ter projetos de grande porte. Essa inversão de sentidos que você disse que, olha, eu uso o Instituto do Project Finance para fazer um projeto que eu não tenho capacidade de segurar, nem passa, nem começa. Tá joia, moçada? Quando você demonstra que você tem capacidade de prestar essas garantias todas, é quando você senta na mesa com os seus financiadores. E aí eu digo, inclusive, BNDES, Caixa, BNB, debentures, IFC, Banco Mundial, BID, nenhum deles vai conversar com empresa pequenininha, com projeto enorme, porque a coisa não vai fechar, nem começa a conversa. Fala, Rogerião. Prometo que é uma perguntinha rápida, porque você me despertou a curiosidade. E no caso dessas empresas que eram grandes, passaram por problemas, estou falando das grandes construtoras aqui no Brasil, né, que se envolveram com Lava Jato e tudo mais, tem dificuldades hoje, né, em termos de números, mas tem uma grande expertise, estão se reestruturando e tudo mais. Qual que é a visão que você vê dessa... Veja,
é a mesma visão de determinação que eu acho que todo mundo tem visto, né? Você tem uma capacidade de engenharia gigante que você não pode jogar fora, é chave para o crescimento do país, ou seja, esses caras têm que voltar a emprestar o capital humano que eles têm disponível para o bem do país, não é para o bem do bolso do acionista, não é para o bem do bolso do financiador, você precisa desse perfil de empresa, mas é o que você falou, o problema é que essas empresas se tornaram absolutamente radioativas no crédito do banco, e eu já usei essa expressão e vou repetir mais umas 10 vezes até o final do curso, quem manda no BNDES não é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quem manda no BNDES não é o ministro Fernando Haddad, quem manda no BNDES não é o senhor Aloysio Mercadante, quem manda no BNDES é o departamento de crédito do BNDES. E se o departamento de crédito do BNDES fala que Queiroz Galvão está radioativa, não tem crédito. Se não tem crédito, assim, para descer o presidente da República, entrar no BNDES e falar financia esse cara, é muito difícil. É muito difícil. Tanto que fizeram aquela mega CPI do BNDES e o relatório foi conclusivíssimo. Não achamos indícios de fraude dentro do BNDES. Claro, tem as estupidezes de financiar Porto em Cuba, tem estupidez de financiar... eu ia falar... hidroelétrica em Angola é uma operação bem diferente, é uma operação que fazia muito mais sentido. Tem operação na Venezuela, tem umas idiotices do gênero, que daí você realmente encontra em algum lugar, alguma ponta solta que alguém puxou e usou para financiar aquele projeto. Agora, via de regra, o BNDES é seríssimo lá dentro. Você não tem muita margem para tentar colocar, para forçar uma operação. Então, se o cara do crédito fala, não estou comprando, não estou confortável, o compliance não está aceitando, não vai sair. Mas, então, assim, de um lado, você tem o crédito como um desafio. Do outro lado, você tem empresas com uma capacidade de engenharia incrível, precisando de capital para poder voltar a movimentar projetos de grande porte. A solução para isso vai acabar, eu acho que vai acabar sendo uma solução política. Não acredito que seja via BNDES, acredito que você tem bancos que são menos resilientes a pressões políticas, e aí, não vou dizer qual, mas evidentemente está no rol dos bancos federais, então você acaba pressionando departamentos específicos para você viabilizar a operação de crédito. Eu diria que provavelmente algumas delas devem voltar a operações. Estão buscando expertise e aparentemente tem interesse, né? Tem capacidade, ainda tem algum fôlego financeiro. Você não sabe quais setores, você não sabe quais linhas de projeto, mas eu acho que ainda poderão ser players para o futuro. Não são no curtíssimo prazo, né, Rogério? Mas ainda poderão ser players do futuro. O problema todo é o crédito. Fernando, até aproveitando o gancho do Rogério aí, eu tenho, transito um pouco no circuito aí no meio, das grandes, vamos falar 5 aí, você tem 2 que ainda sobreviveram, algumas até mudaram o nome, né? Mas a própria Odebrecht, né? Mas as outras estão realmente, como o Fernando acabou de falar, né, paradas aí, saíram de todas as obras, até por uma questão de financiamento, né? E, sem dúvida, acho que o Fernando colocou bem. Você não tem previsão para saber, a não ser que tenha alguma questão de outra ordem, que seja política aí, promovendo aí alguma alteração nessa situação. Infelizmente, essas grandes dificilmente voltarão a ser o que eram. E hoje o mercado, né, nessa linha aí, aproveitando, as médias estão ocupando esse espaço, né? Algumas até pequenas formando consórcio para participar de leilões aí para viabilizar. E aí você pode ver esses últimos leilões aí, por exemplo, que você não tem mais nenhum desses players participando, você tem ou fundos de investimento ou empresas médias entrando no negócio, né? E que não é bom, né, para o setor, né? Não, é terrível. Não tem expertise. E os estrangeiros
com esse contexto todo que a gente vive e ficam aguardando melhores dias, né? Os estrangeiros absolutamente assustados com o risco institucional que ainda se enxerga no Brasil, por um monte de lacunas que a gente enfrenta, ainda são super importantes, tanto no plano... Eu acho que é mais hoje em dia nos planos estaduais do que na União, mas de qualquer jeito ainda tem lacunas importantes. Veja, o Pastore era um grande amigo e foi professor meu, foi muito amigo da minha esposa, da Raquel. E aí ele deu uma entrevista uma vez com a Cristina, em que ele, quando saiu toda a história da Lava Jato, não, ao invés de você fazer uma grande concessão rodoviária, você faz um consórcio de 10 pequenas empresas e resolve o problema. Eu falo, meu, foi definitivamente a frase mais idiota que eu já ouvi o Pastore pronunciar em toda a carreira dele. Eu falei, não é possível, Afonso Celso, da onde você tirou? Sabe, uma empresa que tem uma expertise enorme desenvolvida ao longo de décadas para montar a estruturação de projetos, para a estruturação da engenharia, para a estruturação de toda a arquitetura do plano de seguros, e aí você pega 10 empresas pequenininhas que têm baixíssima capacidade de gestão, algumas têm boa capacidade de gestão, mas zero experiência. Você acha que você junta 10 empresas com pouca experiência e forma a mesma coisa que uma empresa com muita experiência? Não faz o menor sentido. Você continua tendo 10 empresas de pouca experiência, com todos os problemas, sem crédito, tanto que nunca vingou esse modelo de verdade no Brasil, né? Olha, Fernando, mas nessa linha que você colocou aí, o que está acontecendo também é que os projetos de concessões aí, eles estão mudando, saindo daqueles CAPEX gigantescos, né? Sim. No caso de rodovias, aí está se transformando em projetos de concessão para manutenção, mais operação e manutenção, menos ampliação, assim, mínimo ampliação necessária para garantir segurança viária, nível de serviço, mas aí você traz esses projetos para um patamar de outras empresas que até então não entravam nos grandes projetos, né? Em razão dessa situação. Então, é uma transição da transição. Eu acho que isso aí é o cenário que está se vislumbrando, até para viabilizar esse monte de concessão que está se alardeando aí faz 8 meses, 7, 8, 9 meses aí, né? Não são perfeito. O problema é que você resolveu uma ponta do teu problema, que é manter o teu ativo funcionando. Você não resolveu a outra ponta, que é a necessidade de expansão de uma expansão gigante e urgente que a gente tem de infraestrutura para criar um mínimo de competitividade setorial. Aquilo que a gente fala, a coisa mais estúpida do mundo é o nível de energia que você gastou com a reforma tributária, que do ponto de vista de competitividade da indústria vai produzir um voo de galinha. Vai produzir alguma coisa? Vai ter e tome galinha no chão. Porque o problema de indústria não é só a questão fiscal, é competitividade, é infraestrutura, é acesso a crédito, são outros problemas, é inserção em global supply chain, é isso, a gente está discutindo. E aí você fala, vamos pelo menos manter as estradas funcionando por meio de concessõezinhas. Perfeito, para a máquina. Pelo menos a estrada tem que funcionar, mas... mas você não gera, outro lado da economia, como você falou, a indústria, por exemplo, não tem investimento, ou seja... esses são os... Bom, eu não conheço o resto do time aí que participa a não ser o pessoal que tem mais de 30 anos de idade aqui, que nem a gente, que aparece com a cara, põe a cara para bater, mas o resto do pessoal eu acho que deve ter menos de 30, com certeza. Né? Tem que deixar na mão deles aí, né? Pois é. Para poder botar fogo nesse negócio aí e fazer as coisas acontecerem, né? Pois é. No fundo é isso, porque o país é deles. A gente já é meio geração sainte, eles são a geração entrante, nação. E aí a gente tem que deixar... Opa, calma lá, pera lá, que eu ainda estou... Eu estou entrando para o negócio de cerveja. Já nesse meio aqui já me ligaram 2 interessados aí, Adriano Imperador e a Luísa Chulapa. Eles estão interessados em investir em Itaipava. Gente, até quarta-feira. Obrigadíssimo. Um abração a todos. Nação, valeu, pessoal. Tchau, Marcelo. Valeu, Marcelo. Eu tô aqui no escuro. Tchau, gente. Tchau, Renato.